Sejam bem-vindos de novo, né? Acredito que todo mundo esteja vendo a atividade 8.1. É um gráfico em barras, a página 52 do caderno do aluno, tá? Tá. Atividade 8. Então vamos lá. Observe atentamente a fonte 1, que se refere ao gráfico sobre o desembarque estimado de africanos no Brasil, durante o período de 1781 a 1825. Depois, realize uma pesquisa para responder às questões em seu caderno. Então, vamos lá. Vocês, olhando para esse gráfico, que vai ser a nossa fonte 1, vocês conseguiriam me dizer, por exemplo, da onde que esse gráfico saiu? É, ele saiu do. Brasil, Brasil, 500 anos de povoamento, Não, né? não é? Esse é o Não. título. Esse é o título só. Esse gráfico ele saiu porque eles estimaram provavelmente quantos desembarques fizeram. Quantos desembarques africanos. Caralho, peraí que eu falei errado. Peraí. Tá, mas quando as pessoas fizeram esse material, eles tiraram da onde esse gráfico? Quando, eu acho que quando do tráfico de negros Eu ia falar isso. por portos, né, por navio, eu imagino. Tá, as informações vieram lá do passado, etc. Eu sei. Mas, se vocês derem uma olhadinha ali na legenda do gráfico, tá escrito da onde que ele veio. A fonte é o IBGE. Isso. Dados do IBGE, tá? Vocês sabem o que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso mesmo. Né? Então, é um instituto que trabalha a nível federal, pode trabalhar a nível estadual, conforme for o caso, e ele é responsável por juntar informações para que, principalmente, o governo e suas outras instituições possam ter dados para a elaboração de políticas públicas, tá? Vocês podem perceber que o gráfico que está sendo mostrado para vocês, ele tem informações embaixo, ao lado e em cima das barras, tá? Essas informações que estão embaixo, que são as datas, vocês saberiam me dizer qual que é o nome desse eixo? Vocês aprenderam lá em matemática? Tipo, o senhor quer saber a letra do eixo? Isso, a letra e o nome. Se possível, também o nome. É o eixo Y, se eu não me engano. Então, me dá um exemplo do que você está achando que é o eixo Y. Seria na vertical, um eixo vertical. Tá, eu estou falando na horizontal agora. Ah, sim, o senhor quer saber a escala, não as barras em si. Não, as barras ainda não. Então, Isso. se for a escala, assim, as linhas que são a escala, seria o eixo X, na horizontal. E que informações a gente tem no eixo X? Seria a altura, relacionando a altura da barra com o número de desembarque. Tá, mas lá onde a gente está, 1781, 1785, 1786, o que é isso? Que informação é essa? Seria o cálculo desse certo ano? Isso, seria as datas, certo? Então, no eixo X, como que chama? Vocês se lembram? Começa com A.
Aí o senhor me pegou, aí eu não lembro, não. É o eixo da abscissa, tá? Abscissa e o eixo Y, que é aquele na vertical, é a ordenada, tá? Só por curiosidade para vocês relembrarem. Então, no eixo Y, a gente começa do zero, tem lá 20 mil, 40 mil, 60 mil, e vai subindo. Que informação vocês acham que é essa? O que esse número representa? É dinheiro, será? É o número de desembarques estimados Desembarque de quem? de africanos? De africano. Isso, é a quantidade, né? Tudo bem por enquanto? Sim. Tá. Se vocês fossem me dizer em qual período que mais desembarcou africanos no Brasil? No período de 1816 a 1820. 1820. Certo. Todo mundo conseguiu identificar isso? Sim. Sim. Ele tá lá, essa barra, ele tá exatamente na linha dos 180 mil? Não, ele tá 188.300. Mas ele tá um pouquinho acima da linha, não é? Ah, sim. Ele não. Isso. Porque ele. Se você... 80 mil é mais uma referência mesmo. Isso. Se você fizesse, por exemplo, essa coluna cujo valor é de 188 mil, exatamente na linha dos 180, o gráfico não vai estar certo, né? Claro que existem meios eletrônicos para esse gráfico ficar bonitinho, mas pode ser que muitas vezes vocês não tenham o valor na coluna e vocês tenham que conseguir estimar a quantidade. Né? Então, a gente tem que ter a noção de que é mais de 180 mil e menos de 200 mil. Tá? Certinho? Entenderam o que eu quis dizer? Aham. Sim. Tá bom, então. Vocês estão ficando craque em gráfico, hein? Tá bom. Da onde vinham? Ou melhor, da onde vinham, não. O que esses africanos vinham fazer no Brasil? Eles vinham, eles não vinham, né? Eles eram obrigados a vir como escravos. Isso. Eles eram escravos e obrigados. Ninguém vinha fazer turismo aqui, não. Tá? Os africanos que vinham para cá, eles eram forçados, obrigados. Tá? Existia um período que os próprios africanos escravizavam outros africanos e vendiam aos traficantes, mas chegou um certo momento que os portugueses, que é quem controlavam esse tráfico, né, começaram a eles mesmos adentrar pelo continente africano, ou pelo menos pouco, né, porque eles não conseguiam adentrar muito, mas com o passar do tempo, esse tráfico de escravos foi se ampliando tanto, que eles começaram a escravizar quem vendia escravo, tá? Lembrando que é importante, nesse momento, identificar que na África, o escravo que era escravizado por outro africano tinha uma dinâmica diferente daquela do escravo que vinha para o Brasil. Tá? Quem tiver curiosidade, nós já estudamos ano passado, mas quem tiver curiosidade, perdeu ou esqueceu, pode dar uma pesquisada, tá? Agora não vai dar tempo. Então vamos continuar. Vou descer aqui o gráfico. Vocês vão ter a fonte 2. Nós temos 1, 2, 3 parágrafos. Quem gostaria de ler para mim? Até 3 alunos. Eu leio. O primeiro. E o terceiro, ninguém? Eu leio, professor. Então, fechou. Podem começar.
fonte 2. É o Juan, né? O primeiro? Sim. Então vai. O tráfico negreiro, fonte 2. O tráfico negreiro foi uma prática legalmente aceita até o final do século XVIII, quando passou por um entrave frente à perspectiva e anseios da nova fase do sistema capitalista. À luz do iluminismo e da Revolução Industrial, nesse contexto... Calma, metralhadora, calma. Tem um pontinho final ali. Ó, o que é um entrave? Seria um problema? Isso, um problema. Tá? Nesse O que contexto... significa... Peraí. O que significa a luz do... Cuidado que esse A tá com crase. A luz do... O que significa isso? Que significa que foi graças ao iluminismo? A luz do iluminismo. Com base, né? Com base nas ideias do iluminismo e da Revolução Industrial. Tá? Pode continuar, Juan. Nesse contexto, a Inglaterra, mesmo tendo acumulado riquezas com a escravidão e com o tráfico de escravos, ao atender aos seus novos interesses, iniciou um movimento para impedir esse comércio. Isso. Tudo bem aí? Alguma palavra difícil? Não. Então quer dizer que só Portugal se beneficiou com o tráfico de escravos? Mãe, Vou repetir a pergunta. Só Portugal se beneficiou com o tráfico de escravos? Não. Não. A Inglaterra também. Porque a Inglaterra, ela tinha... calma, tem que levar a cadeira. Ela também se beneficiava do tráfico de escravos, tá? Lembrando que a colonização inglesa, na parte sul das 13 colônias, lá onde vai ser os Estados Unidos, era utilizado o trabalho escravo africano para produção, tá? Então vamos nessa. Segundo parágrafo, quem que ia ler? Eu, professor. Então vai, manda ver. Além do tráfico humano ser, no entendimento intelectual, considerado desprezível, era interessante comercialmente para a Inglaterra diminuir a capacidade de produção de açúcar do Brasil e de Cuba, que produzia com mão de obra escrava, além da possibilidade da ampliação de venda dos seus produtos industrializados, com o aumento de assalariados, assim o Império Britânico... Opa! A metralhadora ligada. É. Então, com o aumento de assalariados. Ponto final. Continua. Assim, o Império Britânico aboliu o tráfico em 1808 e a escravidão em 1833. Disponibilizou a sua marinha para vigiar e patrulhar as costas africanas, além de utilizar sua influência para pressionar nações aliadas a acabar com o tráfico de pessoas. Isso. Alguma palavra difícil aí, galera? Não. Tranquilo, né? Tá, então a gente está falando aqui nesse parágrafo de que país? Qual que é o tema principal? O tráfico... Não, peraí. A produção de açúcar do Brasil e de Cuba. Não é, não. Não, peraí. Boa tentativa. Tá falando sobre qual país principalmente? Britânico... Não, peraí. Isso mesmo. Império Britânico. O que é Império Britânico? Que país que é? Inglaterra. Inglaterra, tá, gente? É que a Grã-Bretanha, ela é formada lá por 3 paizinhos. Então fala Grã-Bretanha. E Reino Unido são 4 países. Tá? Então, quando vocês lerem alguma coisa a respeito de Grã-Bretanha, britânico, vocês podem resumir
para ficar fácil o entendimento, como Inglaterra, mas sabendo que conceitualmente não é a mesma coisa, tá bom? Veja bem, quem que aboliu o tráfico de escravos em 1808, segundo este parágrafo? A Inglaterra. A Inglaterra. Inglaterra. E a Inglaterra aboliu a escravidão quando? 1808. 1833. 1833. Tá todo mundo acompanhando? Porque Sim. às vezes o pessoal que participa, tem o pessoal que não está participando, eu preciso saber se está entendendo o que eu estou mostrando para vocês, porque isso é localizar informações explícitas e é uma habilidade muito importante para qualquer tipo de ciência, tá? De qualquer disciplina. Então, por um acaso, vocês têm noção quando que o Brasil aboliu a escravidão? Porque aqui não está falando, só quero saber se vocês têm noção. Eu não sei não, Rodrigo. E eu me lembro bem, deixa eu pensar. Acho que foi em 1925? Foi um pouquinho antes, tá? Olha, ó. 1888. Isso. Para dar spoiler, o Brasil aboliu definitivamente a escravidão em 1888, tá? Na verdade, foi o último país a abolir a escravidão, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do tempo que tem da abolição da escravidão da Inglaterra para o Brasil. Tá? Isso é bastante tempo se a gente parar para pensar de diferença. Tudo bem. Já já a gente fala mais sobre isso. Quem que vai ler o terceiro parágrafo mesmo? Eu, professor. Calma aí. Pode mandar ver. Diante dessa situação, o Brasil, como importante parceiro comercial da Inglaterra, teve que se adequar às novas políticas sobre a escravidão, ao mesmo tempo que precisava garantir a seguridade financeira da elite nacional. Assim, leis foram criadas reprimindo o tráfico, mas que não foram cumpridas, dando origem ao termo para inglês ver, como mostram os números da entrada de escravo entre os números de 1846 e 1849, em que se estima o ingresso de mais de 50 mil pessoas em situação de escravidão. Certo? Então, primeira coisa importante. Tá falando que o Brasil era importante, parceiro comercial da Inglaterra. Tá dando algumas informações que a gente vai trabalhar agora em algumas perguntinhas, tá? Vocês saberiam me dizer o que é seguridade financeira da elite nacional? Seria para a elite não ficar pobre? Quem mais acha? Alguma coisa diferente? O Juan ia falar. É isso, Juan? Peraí, senhor, rapidinho. Bom, é isso aí. Né? Seguridade vem de segurar, assegurar, né? Manter alguma coisa, né? Ter um seguro. Então, seguridade financeira da elite nacional significa que as pessoas mais ricas e importantes de um determinado país, que é claro que aqui está falando do Brasil, eles queriam manter o seu dinheiro entrando do jeito que estava. Né? Lembrando que o modo de produção no Brasil era baseado muito no trabalho escravo. Tá? Então, as pessoas ganhavam muito com isso. E quem ganhava, principalmente, apesar de praticamente escravo se encontrar em tudo quanto é lugar, quem mais ganhava com isso eram os grandes proprietários de escravos, que eram os grandes latifundiários, né, os grandes proprietários de terra. E, obviamente, os grandes traficantes de escravo, que faziam muita grana com isso. Tá? Bem, nós temos algumas perguntinhas ali embaixo, a gente vai fazer junto, tá? A gente vai fazer da seguinte forma.
Eu vou ler para vocês as perguntas, vocês vão responder no caderno primeiro por escrito, depois a gente socializa. Então, eu vou falar 30 segundos, eu vou falar 1 minuto, eu vou falar 2 minutos, é o tempinho que vocês vão ter para fazer no caderno, tá bom? Não esquece depois de tirar um print e me mandar, tá? Então, vamos lá. Eu não vou voltar ao meu texto porque vocês têm o material em mãos. Vou ficar aqui só nas perguntas, tá joia? Então vamos lá. Pergunta A. De que se trata a fonte 1? Qual é o tema abordado? Então vocês vão ter 30 segundinhos a partir de agora para escrever no caderno. Valendo. Pronto, pessoal. Agora vamos para B, tá? Tá. Não vão se esquecer que a fonte 1 é o gráfico, hein? De acordo com a fonte 1, qual foi o número de africanos que vieram para o Brasil entre 1801 e 1825? Tá? Então, 30 segundinhos. Vamos lá. Tá, pergunta C. Qual é o tema abordado pela fonte 2? Cuidado que eu perguntei para vocês o tema só do segundo parágrafo aquela hora, hein? Agora é o tema da fonte 2 inteira, que é o texto. Então, se alguém precisar reler o texto, que normalmente é necessário, vai precisar de mais de 30 segundos. Então, eu vou marcar aqui 1 minutinho e meio para vocês fazerem essa atividade. Quem lembrar de cabeça, confirma, dá uma releitura no texto para confirmar se é aquilo que pensou. Vocês vão ter tempo para isso. Tá? Então, 90 segundos, 1 minuto e meio. Vamos lá, valendo. Vamos agora para D de dado. Esse daqui vai ser rápido, tá? Todo mundo leu de novo o texto da fonte 2? Sim, né? Sim. Então agora vocês vão criar um título para o texto 2. Pode perceber que ele não tem título. Agora vocês vão criar, tá bom? 15 segundinhos. Valendo. Pronto. Aí, alternativa aí a gente vai fazer junto, tá? Daqui a pouco. Então vai. Vamos socializar. A pergunta A. Do que se trata a fonte 1? Qual é o tema abordado? O que vocês colocaram aí? Fala um de cada vez. Ninguém quer falar? Estão com medo? Não precisa ter medo, não. Então, gente, o tema você pode pegar pelo título do gráfico, ó. Esse é o tema, tá? Eu coloquei, professor, desembarque estimado de africanos do Brasil. Isso, exato. Isso aí. Concordam comigo? Eu concordo com vocês. Sim, eu também. Então, o que se trata a fonte 1 e qual é o tema abordado? O tema é esse, do que se trata a fonte 1. É um gráfico, né? E ele mostra a entrada de africanos no Brasil em determinados períodos de tempo, tá? Vamos para B. De acordo com a fonte 1, que é o gráfico, qual foi o número de africanos que vieram para o Brasil entre 1801 e 1825? Então, vocês teriam que localizar onde que é 1801 no gráfico, né? Tá aqui, não tá? Todo mundo localizou? Sim. Até 1825, que tá aqui. Quantos Então, aumentou? vocês teriam que fazer o que com essas informações aqui, ó? Estão vendo aí na minha tela? Sim. Conseguem fazer essa continha do quê? Tem que somar. Tem que somar a diferença entre elas. Isso. Porque, por exemplo,
em 1806 a 1810 foram os mesmos que entraram no período anterior? Ou seja, a quantidade que entrou aqui é a mesma que entrou aqui? São as mesmas pessoas? Não. Não. Então você tem que pegar cada informação dessa, de cada coluna, e fazer o quê? Que conta, que operação? Só. Soma. Quem somou aí? Eu somei. Então fala aí, quanto que deu? O meu deu 744.300. Tá bem. Deixa eu ver aqui na minha resposta. Quanto que deu, Ana? 744.300. Chegou perto. Quem mais que se arrisca em dizer? Vamos ver quem que acerta. Tá mais ou para menos? Não, tem que fazer a continha. Você fez a conta? Ainda não, a gente vai fazer. Coloca um embaixo do outro aí e vê o que que dá. Quem não fez pode tentar fazer de novo. Eu vou dar mais um tempo. Vai, Aninha. Vê se você acha onde você ficou faltando algum número aí. Alguém conseguiu fazer, gente? Eu tô esperando alguém me falar. Posso falar? Qual Posso falar questão minha que a nova gente está resposta? discutindo? É a C que a gente está discutindo. A C ou a B? Nem lembro mais. É a B. A B? A B. Tô Então fazendo são aqui. 750.300. E você, Ana, o que você pôs aí? 750.300. Eu achei o erro. Isso, ótimo. Vocês sabiam que a gente aprende mais com o erro do que com o acerto? Só que depois que vocês erram uma, duas, três vezes, não costuma mais ficar errando a mesma coisa, não. Lembra da brincadeira que eu falo para vocês em sala de aula? O que aconteceu comigo quando eu fiquei olhando pro avião e andando ao mesmo tempo? Lembra? Acho que vocês lembram. Eu Bom, não lembro, não, senhor. quando a gente voltar, eu conto esse caos de novo. Bom, agora vamos para o item C. O item C é qual o tema abordado pela fonte? 2. Qual que é o tema, gente? Eu coloquei as expressões britânicas pelo fim dos escravos. Mesma coisa. As o quê? Britânicas? As expressões britânicas pelo fim dos escravos. E aonde você achou? Na legenda. Ah, espertinho, hein? Espertinho, hein? Essa pressão britânica pelo fim do tráfico de escravos, ela é geral, mas no texto ela está se direcionando especificamente para qual país? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso. Não, é a Inglaterra pressionando qual país? Pressionar você fazer um monte de coisa para obrigar a pessoa. O Brasil. Claro que o texto não fala que é só o Brasil. E Cuba também, né? Mas principalmente o Brasil. Isso, mas o texto, o tema, ele gira em torno, então, da pressão sobre o Brasil. Tá, gente? Olha, próxima pergunta. Crie um título para o texto da fonte 2. O que vocês colocaram? Vamos ver se vocês usaram a criatividade. Eu coloquei assim, professor, o fim do tráfico de escravos. Gostei sim. Tá bem genérico assim, né? Mas Eu coloquei fim do tráfico de escravos na Inglaterra. também tá certo. Eu também considero certo. Qualquer título que esteja baseado no tema do texto, tá certo. Olha, inclusive, por falar em título, eu aprendi, eu acho que os professores de língua portuguesa ainda ensinam isso, que quando vocês forem escrever um texto, principalmente uma redação, naquele formato dissertativo, argumentativo, tal, aqueles que vocês fazem para vestibular, quer dizer, que vocês vão usar para vestibular, etc. Uma estratégia interessante é você deixar o título por último, depois que escrever o texto. Tá? Se eu não me engano, ainda se usa. Eu uso essa estratégia até hoje. Né? Dá muito certo. Professor, Sim.
O Cauê colocou a escravidão inglesa. O Cauê perdeu a conexão? Não, ele escreveu no Não, chat. não, prof. Eu só preferi escrever Ah, tá. no chat mesmo. Ô, Cauê, a escravidão inglesa ficou meio ambíguo, porque dá a impressão que está falando sobre as práticas escravistas da Inglaterra. Então, eu acho que aí seria, para desambiguar, você precisa fazer alguma coisa aí. Arruma aí e me fala. Tá pra ver. relacionar com o tema do texto, né? Que é o fim da Isso. escravidão inglesa. Tenta mudar aí e me fala. Vai, 10 segundos, para a gente tocar o barco. Tá acabando nossa aula já. Faltou 3 minutos. Tá, vamos Ô, partir Rodrigo. então. Oi, Aquela tarefa que o senhor passou é por até que dia? é hoje. Qual tarefa? Do podcast? Ah, É. eu acho que ele tá falando do diário. Não, o diário até hoje. O podcast, a gente combinou que não tinha prazo. O diário Vocês eu vão- já mandei. Tá, certo? Ó, vamos lá para a alternativa E. Observando os dados dispostos pela fonte 1 e as informações apresentadas pela fonte 2, pode-se afirmar que a transferência da família real para o Brasil contribuiu para a determinação feita pela Inglaterra aos países aliados? Responda e justifique citando os dados apresentados. Olha, o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, gente, ó. Primeiro, qual foi essa determinação feita pela Inglaterra? O que nós vimos? O que a Inglaterra determinou aos outros países? Hã? O fim do tráfico de escravos. E também depois, lá, um pouquinho mais tarde, o fim da escravidão. Tá? Beleza. Então, essa foi a determinação. Então, a gente vai, com base nessa ideia, verificar pela fonte 1, que é o gráfico, e a fonte 2, se o Brasil caiu nessa pressão da Inglaterra. Vamos lá ver. Ó, que barulhinho é esse? Não sei. Alguém tá fazendo um barulhinho aí. Em 1808, tá vendo aqui que eu marquei? 1808, não tinha mais tráfico de escravos, ou seja, não poderia desembarcar escravos lá no Império Britânico, nas colônias britânicas. Agora, vamos ver no Brasil. Localizem o gráfico, ou melhor, a coluna, a barra, que mostra esse período, 1808. Localizaram? É esse aqui, né? Parou de chegar escravos aqui no Brasil? Não, E depois do próximo período, parou? também não. E depois? E depois? Aumentou mais ainda. Então adiantou, a Inglaterra falou, ó, pode parar de trazer escravo da África aí, mano. Adiantou? Não. Não adiantou. Tanto, O pior, prof, é que nem diminuiu, né? Pelo contrário, até aumentou. até aumentou, exatamente. Ele foi dar uma diminuída aqui, mas lá para frente, por outros motivos, tá? Outra coisa importante. Aqui no texto, em 1833, o Império Britânico, a Inglaterra, eles determinaram o fim da escravidão nos territórios deles, tá? Só que, até chegar nesse período, a pressão da Inglaterra aos países, vamos falar aqui Brasil e Portugal, né? Em 1831, a Inglaterra, o Brasil, ele faz uma lei que tenta fazer com que haja entrada
de escravos africanos no Brasil, tá? Tanto que ali embaixo está falando, né, que deu origem ao termo para inglês ver. Então é uma lei só porque a Inglaterra, digamos assim, estava enchendo o saco. Então você sabe que o Brasil estava na mão da Inglaterra desde há muito tempo, tá? Aham. Veja bem. Ó, gente, eu falei Portugal porque aí em 1808 o Dom João estava aqui, né? Até o processo de independência ainda tem um caminhozinho, tá? Mas aqui, basicamente, no Brasil, quando o Brasil, em 1831, ele edita a Lei Feijó, o Brasil já era Brasil independente, tá? Mas foi uma lei que não teve efeito nenhum. Por isso que chama para inglês ver. Tanto que se a gente vê aqui, ó, no gráfico, o gráfico não vai até 1831. Mas aqui tem essa informação, ó. Olha só, já vai, tô acabando. Esse período aqui, podem perceber que mesmo com algumas leis que o Brasil criou, continuou entrando escravos aqui no Brasil, porque 50 mil pessoas não é pouco, não. Tá? Estão conseguindo compreender esse meu raciocínio? De que independente desse rolo de data, o fato é que se a gente pegar esses pedacinhos que eu separei lá no gráfico e os pedacinhos que eu separei aqui no texto 2, a gente tem a resposta para a pergunta E. Então, a transferência da família real para o Brasil contribuiu para que não chegasse escravos da África determinado pela Inglaterra? Não. Né, vocês já responderam a pergunta. É só pôr não e qual que é a justificativa. De 1800, esse período aqui, de 1808 até aí, princípios da independência do Brasil, o número de escravos de chegada no Brasil só aumentou, tá? Eu espero que, independente de como vocês vão escrever para me mandar isso, vocês entenderam? Não precisa ter vergonha. Se não entendeu... Eu entendi, senhor. Tá, se alguém por um acaso não entendeu, na hora de escrever a pergunta, a resposta da pergunta, quer dizer, para me mandar, vai perceber aí depois, manda em privado lá no WhatsApp. Tá bom? Combinado? Combinado. Então tá jóia. Fechamos a aula. Era isso que você ia falar, Gabriel? Eu ia falar que essa aula já tinha acabado, mas, né? Então tá, eu mesmo, obrigado, tem que me lembrar, porque às vezes eu me empolgo, vocês sabem como que eu sou, né? Então tá, meu povo. Problema não. Bom final de semana para vocês. Em casa. Como é, Cauê? Não tem problema do senhor se atrasar uns 4 minutos só não, porque a gente não anda fazendo muita coisa não. É duro que eu tenho que ir lá no terceiro, né? Então, não adianta nada. Rodrigo. Ah, não, então aí é outra história. Eu já te mando sua atividade daqui a pouco, tá bom? Tá, relaxa, pode ficar tranquilo, que eu ainda tenho aula para passar, eu tenho um monte de planilha para preencher, tá bom? Tá bom. Prazer, tá? Tchau. Bom final de semana. Tchau, professor. Igualmente.